que talvez seja um dos tipos de abdômen mais perigoso, vamos chamar assim, em relação ao seu diagnóstico e tratamento, porque muitas vezes a gente fica naquela situação borderline. Nós trataremos clinicamente ou nós trataremos cirurgicamente? Então, isso deixa com que o médico assistente, o médico que está avaliando esse doente, ele sempre fique nessa situação. Eu consigo manter esse paciente do ponto de vista clínico com um tratamento adequado, ou eu vou precisar levar ele para a sala e operar? Então, o que seria a obstrução intestinal? A obstrução intestinal, o seu conceito é oclusão mecânica do lúmen intestinal com consequente bloqueio à progressão de seu conteúdo. 12 a 16% dos casos de abdômen agudo em serviços de emergência. Então, uma incidência considerável. Ele pode acometer qualquer segmento do intestino. A gente levando em consideração já a parte do antro, do odeno, ao ângulo de Trites abaixo, ele pode acometer jejum, pode acometer ilho, como pode acometer intestino grosso até o reto. Qualquer patologia que venha obstruir essa luz, seja ela intrinsecamente ou extrinsecamente, a gente vai precisar e a gente diagnostica como obstrução intestinal. A gente tem na sua classificação parcial ou completa, de acordo com o grau de bloqueio do trânsito intestinal. Ainda como classificação, nós podemos ter as estranguladas ou simples, de acordo com a presença de isquemia ou não do intestino. Então, aqui vocês vejam uma obstrução intestinal, onde trouxe isquemia de todo o intestino delgado. Então, vocês vejam a cor normal do intestino, essa cor clara, e aqui a cor isquemiada. Para a gente dividir didaticamente, nós vamos ter a obstrução intestinal de dois tipos, do intestino delgado e do intestino grosso, ou cólon. Só fazendo uma lembrança da anatomia, então a gente tem aqui o cólon transversa, que é o aumento maior, que recobre todo o intestino delgado. Nós temos o intestino delgado, onde nós começamos a contá-lo a partir do ângulo de Trites, ou seja, a porção fixa do duodeno. Então, nós temos a porção jejunal, né? Jejuno, porque ele sempre fica vazio, a porção ileal, que é a porção terminal do intestino delgado, a válvula iliocecal, o seco, o colo ascendente, flexura hepática ou flexura direita, o cólon transverso, a flexura esplênica ou flexura esquerda, o cólon descendente, o sigmoide e aqui por trás, coberto pelo intestino delgado, o reto. Quais são as etiologias que nós temos na obstrução do intestino delgado? Nós temos as intrínsecas da parede intestinal, as intraluminais, as extraluminais ou extrínsecas. Principais causas da obstrução intestinal do intestino delgado: aderências pós-operatórias, hérnias e neoplasias. Nas aderências pós-operatórias, nós vamos ter
de 66% a 75% na incidência dos casos. As hérnias estão em 25% como a segunda causa. Na literatura mais recente, eles acrescentaram miscelânea. E o que seria essa miscelânea? Seria um grupo de patologias que podem causar a obstrução intestinal, e esse grupo de patologias ele suplanta a hérnia. É lógico isso, se você junta várias patologias, ela vai suplantar aquela única. Então, a gente tem a hérnia como a segunda única patologia mais comum na obstrução do intestino delgado. Nós teremos 34% nas hérnias internas, que são hérnias do intestino delgado no seu próprio meso, 26% nas hérnias inguinais e 21% nas hérnias incisionais. Lembrando que para obstruir tanto essa hérnia inguinal como essa hérnia incisional, ela vai ter que estar encarcerada. As neoplasias, que não são muito comuns no intestino delgado, a gente vai ter o tumor carcinoide e o adenocarcinoma como os principais e vão causar 10% das obstruções do intestino delgado. Então, aqui trazendo para vocês as hérnias de parede, né? Então, nós temos a hérnia inguinal, nós temos a hérnia umbilical, podemos ter a hérnia epigástrica, a hérnia incisional, causando, assim, um encarceramento. Esse encarceramento trazendo uma obliteração da luz dessa alça e, assim, fazendo a obstrução. As aderências, como as mais comuns, as aderências pós-operatórias, a intuscepção, que é a luz do intestino entrando nele mesmo, então fazendo assim uma obstrução, e os volvos que podem acometer em qualquer segmento do intestino, inclusive no intestino delgado, mas eles são mais comuns no intestino grosso. E nós falaremos mais na frente. A fisiopatologia. A obstrução intestinal ela vai acarretar um acúmulo de fluidos e de ar deglutido no lúmen intestinal e proximal ao ponto de oclusão, desculpa. Então, quando a gente tem esse ponto de oclusão, vai haver uma distensão proximal por acúmulo de gás e também vai ter um acúmulo desse líquido. Por quê? Essa distensão faz com que a mucosa perca a sua capacidade de absorção e esse líquido vá ficando acumulado, podendo trazer, assim, vômitos e desidratação e um choque hipovolêmico nos extremos de idade, como as crianças e os idosos. Então, a gente pode ter a hipovolemia, hipotensão e choque, devido a essa perda volêmica, distúrbios hidroeletrolíticos, principalmente distúrbios de sódio e potássio, perda da motilidade intestinal, então o intestino distende tanto que ele perde a capacidade do seu plexo mioentérico de fazer com que ele tenha o peristaltismo, multiplicação anormal da flora intestinal, ou seja, essa distensão faz com que perca a vilosidade da mucosa e a gente tenha uma multiplicação da flora intestinal, fazendo com que a perda dessa vilosidade venha trazer a translocação bacteriana, mas antes dessa translocação bacteriana, a gente vai ter a isquemia da mucosa por uma falta de nutrição devido ao colabamento das arteríolas pela distensão e a translocação bacteriana, como eu já falei, podendo trazer para o paciente sepse, infecção, toxemia e sepse. Diagnóstico. Sempre, 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 quem assistiu à aula de abdômen agudo inflamatório vai lembrar do quê? Anamnese e exame físico. A gente, em toda patologia, a gente precisa fazer uma anamnese bem feita, pode até ser uma anamnese dirigida na emergência, mas ela tem que ser uma anamnese bem feita, e o exame físico também bem feito. Exames complementares de imagem, eles vão nos nortear em relação à complexidade e também à gravidade dessa obstrução. Exames complementares laboratoriais, eles também nos vão falar sobre como esse paciente está, principalmente do ponto de vista infeccioso e do ponto de vista hidroeletrolítico.
Na anamnese, o que é que eu vou perguntar, o que é que eu vou pesquisar nessa anamnese? Dor abdominal, se esse paciente ele se encontra com a dor abdominal e cólica, náuseas, vômitos, que é muito frequente na obstrução intestinal do intestino delgado, por ela ser mais alta, é aquela obstrução proximal com o acúmulo de gás e líquido, ele vai fazendo com que retorne e esse paciente vomite, e esses vômitos fazem com que ele perca principalmente hidrogênio e potássio. Parada de eliminação de gases e fezes, que também é uma das principais queixas que o paciente apresenta. Então, a dor tipo cólica, as náuseas e vômitos e a parada da eliminação de gases e fezes. No exame físico, o que é que eu vou buscar nesse exame físico? Taquicardia, porque se esse paciente está hipovolêmico, ele vai querer compensar com o aumento da frequência cardíaca. A gente vai ver esse paciente com taquicardia. Taquipneia, que é um outro sinal de hipoperfusão tecidual. Então, o nosso organismo cria uma taquipneia, imaginando que assim ele vá ofertar mais oxigênio para aquele tecido pouco perfundido. Hipotensão, pela perda intravascular. Cicatrizes cirúrgicas prévias, que vai falar para a gente a favor de bridas e aderências. Hérnias encarceradas, então a gente tem que buscar os sítios que a gente encontra mais comumente hérnias encarceradas, que são inguinal e femoral, e se a gente consegue ver algum outro abalamento, a gente também vai observar se esse paciente ele tem uma hérnia ou não encarcerada. Então é importante quando você vai examinar um paciente com suspeita de obstrução intestinal, que você diz para esse paciente de forma adequada para você examinar também a região inguinal, distensão abdominal, que é lógico, pelo acúmulo de gás, massas palpáveis, que a gente pode ter tumores que venham causar essa obstrução, e até mesmo, às vezes, a alça inovelada pela essa aderência. O toque retal, para a gente ver se essa ampola retal ela tem ou não presença de fezes. Então, aqui mostrando para vocês, para terem uma ideia do que a gente pode encontrar, as aderências, as tumorações, né? As cicatrizes com as hérnias inguinais nos pontos de fragilidade da parede abdominal. E o toque retal para a gente ver se esse paciente tem ou não fezes na ampola retal. De exames laboratoriais, o que é que eu posso ter desses exames laboratoriais? Então, um hemograma, que é importante para a gente ver o quadro, se esse paciente está ou não num quadro infeccioso. Os eletrólitos, importantíssimos, principalmente a pesquisa de sódio e potássio. Gasometria arterial, para ver se esse paciente, com a perda desses eletrólitos, ele não está fazendo uma. E também com a perda de hidrogênio pelos vômitos, ele não está fazendo uma acidose metabólica. Funções renais, porque essa hipovolemia prolongada ela vai afetar os glomérulos, fazendo assim uma alteração das funções renais. Amilase, lipase, para a gente fazer diagnóstico diferencial. LDH, também como diagnóstico diferencial. Exames de imagem, a rotina radiológica para abdômen agudo, que na urgência é um exame que se presta muito bem para a gente dar o diagnóstico, tá certo? Que a gente vai ter a capacidade de ver algumas imagens que a gente vai mostrar um pouco mais na frente. A tomografia computadorizada aqui, a gente pode dizer que é um certo padrão ouro, né? Se você consegue fazer com um bom examinador, né? A gente pode ver, inclusive, o ponto que está a obstrução.
Ressonância nuclear magnética, na verdade, é a enterorressonância, que na emergência a gente não tem acesso e também normalmente a gente não faz, ficando, mas tem que ser falada, ficando mais comumente vista a rotina radiológica para abdômen agudo e a tomografia computadorizada de abdômen. Então, aqui para vocês mostrando um raio-x simples de abdômen, mostrando uma imagem, essa imagem fixem na mente, a gente já mostrou inclusive essa imagem na aula de abdômen agudo, onde a gente tem essa imagem como se fosse um grão de feijão, um grão de café, uma ferradura, que é a imagem do volvo. Aqui é uma imagem mais frequente do abdômen agudo do intestino delgado, que é aquela imagem cheia de níveis hidroaéreos, então você tem ar e essas colunas com essa linha retificada que é o líquido, tá certo? Aqui é a tomografia, mostrando a obstrução, certo? Mostrando níveis hidroaéreos aqui no delgado, tá? E a gente também, como sempre, tem que se preocupar com diagnósticos diferenciais. Então a gente precisa muito saber o que esse paciente ele vem trazer, só obstrução intestinal ou isso é uma outra patologia que me simula uma obstrução intestinal. Então, o ilho paralítico, que é uma alteração na manipulação do intestino, muitas vezes no pós-operatório, ou até mesmo um distúrbio hidroeletrolítico, fazendo com que o intestino delgado, principalmente o ilho, ele perca a sua motilidade, ele perca o seu peristaltismo, fazendo assim uma obstrução que não é uma obstrução mecânica. As gastroenterites, né, as diarreias, pancreatite aguda, que também pode ser um diagnóstico diferencial, que vai causar uma distensão abdominal e você acaba pensando numa obstrução intestinal. Infarto enteromesentérico, ou seja, um abdômen agudo vascular, que não tendo a nutrição para esse intestino, ele também vai sofrer uma isquemia, distensão, podendo até perfurar. E aqui, para vocês lembrarem, só visualmente, então, necrose de um abdômen agudo vascular, tá certo? Trazendo assim com que esse paciente ele pare a movimentação do intestino. Isso faça com que você pense numa obstrução intestinal. As aderências que podem causar obstrução desse vaso ou torção do meso, causando assim a isquemia intestinal. O tratamento. Lembrando que a gente está falando aqui de abdômen agudo obstrutivo do intestino delgado, até agora, tá? Então, nós vamos ter o tratamento clínico com a reposição hidroeletrolítica. Nós vamos fazer um cateterismo vesical para poder ver como esse paciente está respondendo à volemia. Antibióticos precoces, você lembram que esse paciente pode fazer uma translocação bacteriana, e essa translocação bacteriana fazer com que esse paciente entre em sepse. Sonda nasogástrica para descomprimir esse tubo digestivo, então você faz com que ele, com essa drenagem contínua, evite que ele acumule mais tanta secreção como o ar deglutido. Então, aqui um esquema que não está nem tão bom para se ver, mas a hidratação, a sonda, dieta zero, vamos deixar esse intestino também em repouso para que ele não receba mais ainda acúmulo, nem distenda ainda mais. Ainda sobre o tratamento cirúrgico, que a gente vai fazer a lise de aderência, se assim tiver. As hérnias encarceradas, a gente vai desencarcerar. Se não tiver nenhum sinal de estrangulamento, a gente pode até tentar fazer uma correção num segundo tempo, mas se tiver sinal de encarceramento, a gente tem que operar na emergência
e talvez até fazer ressecção desse segmento estrangulado por uma isquemia. As obstruções neoplásicas, então, a gente tirar o paciente da emergência, nem sempre fazendo uma cirurgia curativa, ou uma cirurgia dentro dos princípios oncológicos, mas sim nos princípios da emergência. Então, muitas vezes, você só consegue fazer uma derivação para que esse paciente, naquele ponto da obstrução, a gente desvie o trânsito intestinal e a gente resolva a obstrução desse paciente. Se você puder a ressecção, melhor para o paciente, mas a gente tem que lembrar que esse paciente é um paciente espoliado e que nem sempre ele vai ter a capacidade e a reserva de ser submetido a uma cirurgia mais longa. A invaginação intestinal, que no adulto a causa mais frequente é o divertículo, e muitas vezes a gente pode reduzir manualmente, fazendo a laparotomia, fazendo a redução, e só fazendo a diverticulectomia, ou seja, só tirando o divertículo, mas muitas vezes a gente precisa fazer a ressecção desse segmento em uma anastomose. Tratamento videolaparoscópico é possível, a gente pode fazer, quem tiver habilidade e se não tiver muito distendido e for seguro, a gente fazer o acesso videolaparoscópico para o paciente, sempre a cirurgia minimamente invasiva, ela é melhor. Então, você pode fazer a lise de aderência através da videolaparoscopia, sem grandes problemas, lembrando que tem que ter habilidade, tem que ter equipamento e tem que ter a segurança de conseguir fazer o acesso videolaparoscópico. Porque muitas vezes o abdômen está tão distendido que se você faz o pneumoperitônio, você pode, na tentativa de fazer o pneumoperitônio, você pode penetrar no intestino, esse intestino distendido, como também você pode, muitas vezes, fazendo o pneumoperitônio, agravando mais o quadro hemodinâmico desse paciente, porque aumenta a pressão intraabdominal e você acaba simulando uma síndrome de compartimento abdominal. Prognóstico. A mortalidade dentro de um nível de 2%. Quando há estrangulamento, ou seja, isquemia com translocação bacteriana, esse aumento ele quadriplica, ele vai para 8%. Se operado tardiamente, ou seja, com quadro de peritonite instalada, esse aumento é de mais de 12 vezes, fazendo assim que quanto mais tardiamente a gente opera esse paciente, pior o prognóstico dele. Por isso que eu falei no início, que você sempre fica naquela zona de borderline. Ah, eu vou até aqui só com tratamento clínico, que momento eu vou levar esse paciente para a sala? Não, eu já vou levar esse paciente para a sala. Então, isso é muito do feeling do cirurgião. Então, a gente precisa ter a experiência de examinar, de examinar, de examinar. E quando acha que já examinou muita gente, a gente examina mais um pouquinho. E agora, a gente falando sobre o intestino grosso, a gente vai mostrar para vocês que 15% das oclusões intestinais ocorrem no intestino grosso. Quais são as causas mais frequentes? Diferentemente do intestino delgado, que é a última ou a terceira causa mais frequente, no intestino grosso, a causa mais frequente são as neoplasias, e elas as malignas. Seguido dos volvos. E estenoses secundárias à diverticulite. A gente sabe que a diverticulite é uma patologia inflamatória, como a gente já falou para vocês quando falamos de abdômen agudo inflamatório, e que muitas vezes o tratamento não é cirúrgico, mas essas inflamações recorrentes e às vezes subclínicas, com as suas cicatrizações, elas podem fazer estenose, causando assim obstrução intestinal do intestino grosso. Então aqui, ó, a gente tem para vocês mostrando um megacólon. Esse megacólon normalmente é a causa mais comum do volvo. Ele se torce no seu próprio eixo
além de ocluindo a luz, ele também faz uma torção vascular, fazendo assim uma isquemia e muitas vezes perfuração, se não for tratado a tempo. Então está aqui o que eu falei para vocês. Os adenocarcinomas, faltou um S no adenocarcinomas e faltou o R dos responsáveis, por 50 a 60% das obstruções colônicas. E normalmente, esse adenocarcinoma, quando ele vai causar essa obstrução intestinal, ele, seu sítio mais comum é no cólon esquerdo. Ah, mas por que o colo esquerdo? Por que não no colo direito? Qual a incidência? Ele não é mais comum no colo direito? Não, ele também acontece no colo direito, sem dúvida. Porém, ele pode causar mais à esquerda devido à consistência das fezes, que são mais sólidas à esquerda, e à direita, mais líquidas, fazendo assim que obstrua menos. 20% dos pacientes com neoplasia de cólon iniciam os sintomas com obstrução e 10% necessitam de cirurgia de urgências. Desculpa, de cirurgias de urgência. Então você tem que de um quinto dos pacientes com neoplasia de cólon, eles só vão ser diagnosticados porque obstruíram, certo? E desses 20%, ou seja, desse universo, metade vai precisar ser submetido a uma laparotomia de urgência para uma derivação, muitas vezes sem se conseguir fazer a ressecção. Como eu falei para vocês, os adenocarcinomas obstrutivos, 75% ocorrem no colo esquerdo. Então, mostrando para vocês aqui, ó, então uma imagem de colonoscopia, uma imagem esquemática, uma imagem de um trânsito intestinal contrastado, mostrando aqui, ó, as falhas de enchimento, mais uma imagem colônica de colonoscopia, né, com a lesão aqui, ó, bem característica, tá? Uma imagem esquemática, como eu falei para vocês, uma imagem de tomografia mostrando um espessamento da parede com sinais de obstrução e o tumor de fígado, que é um dos considerados um dos mais comuns, que é o tumor metastático e que é a metástase mais comum no intestino de cólon, desculpa, no câncer de cólon, que é a metástase hepática. O volvo colônico, que a gente já mostrou para vocês, 5 a 10% das obstruções colônicas. Então, aquela volta completa que o intestino dá no seu próprio eixo, onde além de obstruir sua luz, como eu já falei, ele também obstrui o seu pedículo vascular. Sigmoide seco, ou seja, o lado esquerdo e o lado direito, respectivamente, 75% no sigmoide e 22% no seco. Por quê? O seco, ele é mais fixo, né? Ele tem uma fixação bem maior do que o sigmoide. O sigmoide, como ele é mais livre, então, no megacólon esquerdo, ele é mais fácil de fazer essa torção. Colo transverso 2%. E aqui é uma imagem esquemática para vocês mostrando. Então, há uma torção, essa torção, como eu volto a falar, além do fechamento da luz, a gente também vai ter uma isquemia. Isso aqui agrava muito o quadro do paciente, mas também é um sinal de alerta muito grande. Esse paciente, ele chega com o abdômen distendido e com uma dor impressionante na sua intensidade, fazendo com que ele chame mais atenção e você dê o diagnóstico por um abdômen agudo vascular, obstrutivo que se tornou vascular. Então, aqui o colo extremamente dilatado, para vocês verem. E aqui a imagem no raio-x.
Nessa verdade aqui é um raio-x digital, né? Onde a imagem fica bem melhor do que no raio-x com película. As estenoses cicatriciais pós-diverticulite, elas têm 20% das oclusões intestinais, tá? Então, um número bem considerável. O sigmoide, ele é acometido com mais frequência, apesar de que a doença diverticular ela pode acontecer em qualquer segmento intestinal, porém, o mais comum e a sua maior incidência é no cólon esquerdo, principalmente no sigmoide. 10% das complicações relacionadas à diverticulite. Então, está aqui, ó, como vocês estão vendo, e como essa imagem esquemática mostra, nós temos divertículo em todos os segmentos colônicos. Aqui uma foto com a ressecção de uma doença diverticular grave. E aqui é a imagem que nós vemos na colonoscopia. Outras causas de obstrução intestinal, a gente tem a estenose colônica secundária à isquemia, então você pode ter uma colite isquêmica e isso fazer uma estenose, tá certo? Estenoses pós-anastomóticas, então você faz uma ressecção, faz uma anastomose, essa anastomose normalmente boca a boca, o término terminal, ela pode cicatricialmente também fazer uma estenose, por isso que hoje a gente opta muitas vezes por fazer as anastomoses laterolaterais, que são anastomoses mais amplas e com menos condição de estenose. Impactação fecal, que é o famoso fecaloma, né? Então, aqueles pacientes muito tempo acamados, pacientes que têm constipação crônica, pacientes que não ingerem muita água, pacientes que não ingerem alimentos ricos em fibras. Então, vai formando aquele bolo fecal vai ficando ressecado, chegando a ficar até pétreo e sem mobilizar no intestino, fazendo essa obstrução. As doenças inflamatórias intestinais, como a retocolite, doença de Crohn. Os tumores benignos, que a gente tem que sempre lembrar que também existem os tumores benignos de cólon. E aqui para vocês verem a impactação. Quando a gente, o nosso reflexo evacuatório, ele vai justamente disso. O bolo fecal vem para a ampola retal através de receptores, ela distende, quando ela distende, ela nos faz o reflexo da evacuação, tá certo? Muitas vezes esse bolo fecal ele fica aqui e não consegue passar e ele acaba obstruindo e formando aquelas fezes que ficam aqui a montante, elas também indo impactando e distendendo o colo e fazendo assim uma obstrução. O que é que acontece? A mucosa muitas vezes perde a capacidade de absorver o líquido pela sua distensão e as fezes líquidas passam lateralmente a essa obstrução, fazendo o que a gente chama de diarreia paradoxal. E a fisiopatologia, oclusão completa com a válvula ileocecal incompetente, 10 a 20%, ou seja, você tem uma oclusão completa, mas para trás da oclusão você consegue ter passagem. Então, isso facilita e não causa grandes problemas. Mas você tem as oclusões completas com válvula competente, que isso causa um problema grande, que a gente chama de síndrome da alça cega. Então, você tem um acúmulo de líquido e gás, porque ele não consegue ir para nenhum dos lados, aumento da pressão intraluminal, perfusão da parede colônica débil, necrose e perfuração. Como é que eu posso exemplificar isso para vocês? Simples, é como se vocês pegassem uma bola de sopro, enchesse de água. Quando você comprime de um lado, a tendência é que ela vá para o outro lado. Se você comprime dos dois lados e vai pressionando, vai fazendo com que ela ganhe pressão, ela fica num ponto central sem conseguir e as suas forças vão fazendo até que ela rompa e é o que acontece com o intestino delgado ou intestino grosso
no que a gente chama de síndrome da alça cega. O diagnóstico clínico do abdominal tipo cólica, distensão abdominal, alterações do trânsito intestinal, dor intensa, irritação peritoneal e febre alta sugerem que há uma isquemia, vômitos, que não são tão frequentes como no quadro da obstrução intestinal alta, ou seja, de intestino delgado. A distensão abdominal na obstrução de cólon, ela é muito mais intensa do que na de intestino delgado. Os exames de imagem que a gente tem são exames radiológicos, com a rotina radiológica para abdômen agudo, tomografia computadorizada de abdômen, e aqui a gente tem, ó, no raio-x de abdômen, você vê as austrações que falam a favor que isso é uma obstrução de intestino delgado. E você não vê nada aqui na pelve de ar, então você não tem ar, o que a gente chama ar na ampola retal. Ela não está passando nada, ela está obstruída, entendeu? Aqui é uma tomografia mostrando um fecaloma, essa imagem aerificada aqui como um miolo de pão, são fezes. O exame endoscópico, que é a colonoscopia, a gente pode fazer a retossigmoidoscopia e a colonoscopia. Então aqui a gente vê a imagem no preparo, são as imagens da colonoscopia, tá certo? A colonoscopia, além da gente poder fazer um diagnóstico, a gente também pode tratar, muitas vezes, o volvo, fazendo uma redução desse volvo através da colonoscopia ou da retossigmoidoscopia flexível, mas a gente tem que ter cuidado, porque como a gente injeta ar para fazer a colonoscopia em pacientes obstruídos, muitas vezes a gente vai piorar essa distensão abdominal, podendo até fazer uma isquemia e perfuração. Então a gente introduz pelo reto, o exame é retrógrado, né? A gente vai de trás para frente até o seco, válvula ileocecal, onde a gente pode dar vários diagnósticos. Doença de Crohn, apendicite, muitas vezes a gente vê obstrução do osteoapendicular, retocolite ulcerativa, aderências, às vezes a gente tem dificuldade de passar, isso aqui também é um ponto que pode haver uma perfuração e é uma complicação, os pólipos, lesões planas, os cânceres, as doenças diverticulares. A gente tanto pode fazer o diagnóstico como pode fazer o tratamento, né? Diagnóstico diferencial da obstrução colônica. Basicamente, nós temos o ilho adinâmico, também o ilho paralítico, que é aquele ilho que ele perde toda a sua capacidade de peristaltismo, de movimento, e fazendo assim que ele não consiga progredir o seu conteúdo. A pseudo-obstrução do cólon, ou síndrome de Ogilvie, que é a dilatação intestinal acentuada do intestino grosso não associada à obstrução mecânica, ou seja, você tem uma obstrução que é uma obstrução desse cólon sem ter uma causa mecânica. Você perde a capacidade desse intestino de se movimentar e assim progredir o seu conteúdo. A gente vai encontrar na síndrome de Ogilvie as principais causas, o uso de medicamentos psicotrópicos. Então, você tem aquela obstrução que você tem uma história de um paciente que faz uso prolongado de psicotrópicos, e esses usos de psicotrópicos, ele também é acamado, ele para de eliminar flatos e fezes, e quando você vai fazer o exame, você vê distensão do cólon, e você, através de outros exames, você não consegue identificar nenhuma causa de obstrução. Muitas vezes é um diagnóstico mais de exclusão. Aqui a tomografia, mostrando uma dilatação do cólon importantíssima. E muitas vezes esses pacientes vão para a cirurgia, e na cirurgia a gente não
não encontra a causa e é como se fosse, como a gente pode dizer, uma laparotomia branca. O tratamento, conduta inicial, muito parecido com o tratamento clínico, então você vai hidratar, zerar a dieta, você pode passar uma sonda nasogástrica nesse paciente, uma sonda vesical, né? E o tratamento cirúrgico, ele é de acordo com a causa e o que o paciente ele vai poder suportar de tratamento cirúrgico. Então, muitas vezes a gente tem que fazer uma derivação, uma ileostomia, a gente pode fazer colostomias, essas colostomias em alça ou terminais, a gente pode fazer ressecções, se esse paciente aguentar, a gente pode ressecar a causa, muitas vezes fazendo anastomose primária ou fazendo colostomias, essas cirurgias à esquerda principalmente, que é a cirurgia de Hartmann, quando você resseca e faz uma colostomia terminal, que pode ser definitiva ou temporária. Então aqui, mostrando as ressecções, eu vejo que a imagem ficou pequena, então talvez fique um pouco ruim de ver, mas aqui a ressecção do colo direito, a ressecção de parte do colo direito, parte do transverso, a ressecção do transverso, a ressecção do colo esquerdo e até próximo do reto, re, ressecção só do sigmoide, ressecção do sigmoide reto, né? Então, aqui é a cirurgia de Hartmann, que a gente chama, que é a ressecção com a colostomia terminal. Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui onde está o apontador, seria a colostomia. Aqui é a imagem de uma ileostomia, né, qual é o aspecto final que ela fica. E aqui é a colostomia, que ela pode ser terminal ou pode ser em alça, quando a gente bota o colo totalmente para fora e faz uma incisão só na sua parede anterior e ficam as duas bocas. Que é isso aqui, certo? Prognóstico vai depender da idade do paciente, natureza da lesão obstrutiva, presença ou não de necrose de perfuração. Nós vamos ter uma mortalidade de 20%, vocês vejam que é bem mais alta do que do intestino delgado, aumenta para 40% nos casos de perfuração colônica. Os volvos colônicos têm 8% de sua mortalidade, na presença de perfuração eles sobem 10 vezes mais, vão para 80%. Então, se a gente não tratar, o paciente vai conhecer essa dona, morte, que a gente espera que ele não conheça. E o nosso objetivo final é justamente isso, fazer com que o paciente volte ao seu trânsito intestinal fisiológico, ou seja, volte a evacuar. Mais uma vez agradeço o convite, tanto da LAC como da LAGEM, e estou à disposição. Perguntas podem fazer, que estou totalmente à disposição de vocês. Professor, muito obrigada. Até então, ninguém mandou nenhuma dúvida, mas se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar no chat, que eu posso ler. Ou Nossa, então vocês a aula foi uma podem. desgraça, hein? Oi? Então a aula foi uma desgraça. Não, de forma alguma, quer dizer que todo mundo entendeu tudo muito bem. Tá certo. Ou podem ligar o microfone e perguntarem também, fiquem à vontade. Só elogios no chat. Acho que se ninguém tem nenhuma dúvida, eu só queria agradecer mais uma vez ao senhor pela disponibilidade, por aceitar o nosso convite. E parabéns pela aula, foi incrível, de verdade, muito boa. Mais uma vez eu agradeço o convite de vocês, tá, gente? É sempre uma satisfação a gente poder conversar um pouquinho sobre medicina, né? E esses assuntos que são assuntos que realmente vão fazer a diferença de vocês na prática médica, porque mesmo quem não
queira fazer emergência, mesmo quem tenha o perfil de ser uma pessoa mais eletiva, ou seja, de trabalhar fora da urgência, no início da profissão, vai trabalhar em urgência, que é onde a gente encontra o nosso primeiro emprego, é onde a gente encontra o nosso início de carreira, né? É a porta de uma UPA, é a porta de um PA de uma cidade do interior, onde a gente vai se deparar com vários casos. Então, a gente sabendo fazer uma anamnese bem feita, um exame físico muito bem feito, a gente pode dar muitos diagnósticos sindrômicos, e esses diagnósticos sindrômicos a gente conseguir nortear um tratamento e uma melhor orientação para esse paciente. Sem dúvida alguma. É um tema muito, muito, muito relevante para a gente assim, que se formar, para ser informados, principalmente para